falando, mãe, você tem certeza que não quer provar maconha? Olha, quando a Sasha estiver aqui, você manda avisar. O Brasil de hoje em dia já virou uma esculhambação, não é verdade? Artistas como Felipe Ret chegam com baldes e baldes do cigarrinho do cão em suas festas. Outros artistas como Ludmilla, Anitta e aqueles funkeiros, todos admitiram e já falam abertamente sobre os vícios e dizem que são fumeiros mesmo, não estão nem aí. Hoje eu vou falar de alguns famosos que são fumeiros, sabe? Que gostam do cigarrinho de artista, da erva braba e talvez você não saiba. Todo maconheiro dá o anel. Que bom! Já deixa o seu likezão que você não tá deixando, hein, Cebozinho? Tô meio chateado, hein? Deixa o seu likezão que depois da vinheta eu te conto tudo. Olá, amigõezões e amigõezonas, cebozinhos e cebolindas. No vídeo de hoje eu vou falar sobre os famosos, minha gente, que curte uma erva, que não fazem questão de esconder isso. Alguns casos até escondem sim. Mas eu vou falar de pessoas que talvez você se surpreenda. E para começar esse vídeo, vamos falar da ex-apresentadora do Caceta e Planeta, Maria Paula. A Maria Paula fez muito sucesso na Globo, no Caceta e Planeta e depois como atriz em algumas novelas. Mas pouca gente sabe é que ela começou mesmo como VJ da MTV no início dos anos 90. Não tá acreditando, né? Tenho certeza que você não tava esperando que eu pintasse de repente na sua tela. Pois é, eu tô de volta. Pra começar o dance, claro, a gente tem um chic Mystique. Essa semana tenho novidades demais pra você. Tem duas estreias enlouquecidas que você não vai acreditar. Ela tava lá na MTV, lá naquela época já era tudo liberado, sabe? Lá podia de tudo. E ela não fazia questão de esconder o quanto ela era apaixonada pela erva. Apaixonada em dar um tapa na macaca. A atriz, que era uma fumeira de marca maior, já disse em vários depoimentos que vivia brisada no serviço. E que adorava chegar chapadona lá no Caceta para poder ter mais naturalidade e dar mais risada com as piadas que eram contadas lá. Em uma matéria nos anos 90, ela disse que era um absurdo não haver a legalização no Brasil, que ela ficava brava com isso. Fumeirona. Acho absurdo que as drogas sejam criminalizadas no Brasil. Eu acho um absurdo a pessoa ir pra cadeia porque fumou um baseado. Realmente isso não tem graça. Mas, minha gente, em 1997, ela foi, no Chilindró. Ela já tava no Caceta e Planeta e viu o sol nascer quadrado após ser flagrada portando dorgas na rua. Na época, o Alborguete chegou a fazer uma matéria dela, dá só uma olhada. Enquanto eu, como deputado, nós estamos lutando para salvar os nossos filhos. Esta jovem apresentadora do programa Caceta e Planeta da Rede Globo é presa com maconha e disse na cara da polícia: sou viciada mesmo, gosto de dar um tapa na macaca, não tem colher de chá, trabalho chapada. Bom, este é o exemplo que os nossos filhos têm. Eu costumo dizer que quando você ainda é jovem, você tem uma licença poética para fazer algumas coisas na vida, sabe? Como ser fumeiro, ser progressista. Mas depois que você fica velho e continua fazendo essas coisas, já é falta de vergonha na cara, não é verdade? E ela se redimiu. Anos depois, ela deu uma entrevista dizendo que ela não apoia mais as drogas e que ela não achava correto isso que ela fazia no passado. Pelo menos criou vergonha na cara, tá de parabéns. Gente, Xuca Beleléu nunca foi um bom exemplo pra ninguém, né? Vocês lembram dela praticando filminho com criança de 12 anos, né? Depois, Xuca virou uma apresentadora infantil de sucesso, mesmo nunca gostando de crianças. Xuca se tornou então a rainha dos baixinhos. Hoje, ela está sendo lembrada como a nova rainha da demonização facial, chegando a desbancar inclusive Gretchen. Ela disse que jamais faria plástica, tá fazendo uma atrás da outra, né? Mas, minha gente, Xuca
criou Sasha na total libertinagem, deixando a menina fazer tudo o que queria, e é o famoso cagou na boca da mãe, né? E ela disse numa entrevista que Sasha sempre gostou de dar um tapinha no Beck, sabe? Diz que Sasha sempre gostou de ficar fumeira, ficar chapadona por aí, e que inclusive vivia oferecendo pra sua mamãe. Falando, mãe, você tem certeza que não quer provar maconha? Olha, quando a Sasha estiver aqui, você manda avisar. Que coisa linda, né? Se eu oferecesse um beck pra minha mãe arrancava todos os dentes da minha boca. Isso se eu sobrevivesse pra contar a história. Mas que coisa feia, hein? Minha gente, a próxima fumeira dessa lista é Lulu Piovani, a maior barraqueira do Brasil e agora de Portugal também, né? Lulu disse em uma entrevista que a primeira coisa que ela faz quando acorda de manhã, antes de acordar os filhos, é queimar um. Ela diz que fuma uma ponta que tem pela casa e que ela fica toda doidona. E que depois disso ela pega os filhos pra levar na escola. Já deixa os filhos na escola. Desce, 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 porra! Sai daí, ó! Filho de uma égua! Sai, moleque! Pá! Tô muito louca! Que eu vou xingar hoje? Vou xingar o Scooby de novo? O Scooby não, vou xingar a mulher dele. Não sei, vou brigar comigo mesma. Desse jeito, minha gente. Vive loucona a mulher. Ela disse que chega a fumar cerca de 12 baseados por dia. Que belo exemplo pros seus filhos, né, Lulu? Até vindo de você, é um belo exemplo, né? A próxima dessa lista, minha gente, é uma atriz de 85 anos, mas tá firme e forte na cachaça e na erva. A atriz Maria Gladys diz que sempre foi meio Woodstock, hippie, e que sempre gostou da liberdade. Ela disse que com 85 anos não consegue ficar um só dia sem queimar uma erva e diz que faz isso em forma de protesto. Recentemente, a atriz que perdeu tudo, minha gente, chegou a morar num sítio em Minas Gerais. Só que ela disse que a oferta de erva e de cerveja lá não era muito boa. E ela voltou para o Rio de Janeiro. Diz que segue firme e forte e que não deixa de um dia sequer dar um tapinha para se sentir melhor. Ela disse que acha uma hipocrisia proibir essas coisas, porque não faz mal para ninguém. Ah não, velho, vai falar pra mãe daquele nóia que cracudo que arrancou até a janela da casa pra vender? Vai falar lá. Cebosa. Inclusive, minha gente, no dia 1º de janeiro, no Réveillon, a sua filha Maria Tereza fez uma postagem no Facebook dizendo que a mãe tinha desaparecido. Ela estava desesperada. Só que horas depois, ela fez uma outra postagem dizendo que sua mãe havia sido encontrada. Ela ficou chapadona na festa de Réveillon de Copacabana e depois acabou dormindo num hotel na Praia do Flamengo, no Rio. Ai, minha gente, 85 anos, vai cuidar dos seus netinhos, vai. Diz que a neta dela, a Mia Gotti, que faz um filme trash, sabe aquele filme de terror podrão? Lá nos Estados Unidos? A menina diz que é igualzinha, minha gente, ó. Acorda já puxando um. Minha gente, agora eu vou falar de uma das maiores jornalistas que esse país já viu. Tô falando de Glória Maria. Glória Maria, minha gente, era uma das poucas pessoas ali da Globo que realmente eu carimbava ali o selo de qualidade no jornalismo. Ela viajou o mundo, trazendo diversas pautas interessantes para a televisão. Saudade, minha gente, dos bons tempos da televisão, que tinham bons profissionais, né? Hoje, para mim, no jornalismo do Brasil, tem duas pessoas. Uma Roberto Cabrini, outro Thaís Furlan, que é a Cabrini de saia. Os dois são invencíveis, sabe? Também não posso deixar de falar do mestre Augusto Nunes, que pra mim é um dos maiores jornalistas desse país. O resto, minha gente, é só leitor de TP ou ganha uma graninha extra, sabe? Dinheirinho que vem lá por fora dos nossos impostos pra falar merda, né? Mas esses aí são unânimes. Mas a Glória Maria era uma excelente jornalista. Só que, minha gente, diversas vezes a gente via a Glória Maria na televisão meio parecendo que tava meio chapadona, sabe? De vez em quando ela tá meio desconexa da realidade, né? Foi fazer uma matéria na Jamaica, minha gente. E foi uma das coisas mais engraçadas da televisão até hoje. Ela se juntou com os Rastafari e queimou um cachimbão desse tamanho, minha gente, na cumbuca de coco cheio de erva. Ela ficou loucaça. E depois disso, ela fez uma viagem numa montanha russa. As caras que ela faz, minha gente, é impagável.
foi um dos melhores momentos da TV brasileira, com certeza. No primeiro momento, fiquei completamente tonta. Para quem não está acostumado, é preciso tempo para entender. Uau! Minha gente, agora a gente vai falar de outra atriz fumeira da terceira idade, que é a Beth Faria. Beth Faria, nos anos 70 e 80, ela polemizou demais, sendo um dos maiores aspiradores Arno do Projac, sabe? Ela amava, ó, mandar um pozinho pra dentro, né, minha gente? Só que ela disse que essa fase foi superada. Porém, a erva, ela disse que é inofensiva, não faz mal pra ninguém, não dá problema de memória, e ela faz isso até hoje. Como causa? Quais são os efeitos? A cortisona. Ah, não, tô falando de drogas... a cortisona, por que não? Cortisona, claro. Fica a cara do sapo cururu, tem que fazer a catarata, a pele fica fina, é uma merda. Não, a maconha, por exemplo. Eu não acho maconha droga, eu acho que não tem efeito nenhum, é uma mentira dizer que mexe com memória, porque eu fumei muita maconha, nunca tive problema de memória, e minhas colegas que tomam remédio pra dormir, na hora de gravar, não sabem o texto. Inclusive, minha gente, teve uma operação de tráfico de drogas recentemente, né? E adivinha quem foi preso como acusado? O Joãozinho, filho dela, né? Filho de peixe. Sei não, hein? A Beth Faria vive polemizando, né, minha gente? Esses dias ela polemizou dizendo que tem aversão à mulher gorda e que faz de tudo pra não ser uma velha gorda, porque gorda é repulsiva. Minha gente, agora eu vou falar do cara que enfrentou a Pororoca. Eu trago a vocês e entrego Pororoca! Tô falando do defensor da causa animal, Richard Rasmussen. O Richard, minha gente, é viciado em rapé. O rapé não chega a ser proibido por lei. É um composto indígena, com umas ervas, casca de árvore, uns negócios meio louco lá. Trouxe agora, trouxe do Acre, cara. É uma medicina cara, não é barata não. Não pense que é barata não. É caro isso aí? Oi? É caro? Não é caro. Eu trouxe menos de 400 gramas, foram mais de R$1.000, cara. Caraca. Uhum. Mas o rapé dá um barato, minha gente, e dá um barato bem louco, né? O Richard tem mania de sempre levar rapé para todos os seus amigos e famosos experimentarem. Inclusive em todas as entrevistas que ele vai, ele leva. Tô tipo vendo morcego. Isso é coisa mais do meu, velho. E tem cenas impagáveis pra gente ver do Richard fazendo os outros usar o rapézão, ficar muito louco. Dá só uma olhada nisso. Foi bom isso. Só uma coisa assim, sério mesmo assim, uma coisa só. Ah, gente, o próximo eu confesso pra vocês que eu fico até triste quando eu vejo isso, sabe? Porque ele foi um cara que fez as pessoas rirem demais. E hoje eu chego a chorar quando eu olho pra cara dele. Tá com uma cara depressiva, sabe, minha gente? Uma cara de fumeiro, sempre com os olhos vermelhos, sabe? Só defende gente que não presta hoje. Tô falando do Whindersson Nunes. O Whindersson Nunes, minha gente, conta que quando ele casou com a Sonsa, ele já gostava de dar um tapinha na macaca, mas era só isso e não fazia mais nada. Porém, ele falou que com o término do relacionamento, ele viveu um abismo, um penhasco, assim como a referência da música da própria Sonsa. E disse que não ficou bem, e começou a procurar coisas sintéticas, como êxtase e LSD. E depois disso ele disse que entrou numa viagem sem fim e que não consegue mais sair dela. E diz que o propósito da sua vida hoje é nada. Gente, eu fico tão chateado
Porque é um cara que ganhou tudo que aqueles que trabalham com internet sonham em ganhar na vida. Fama, prestígio, dinheiro, muito dinheiro. Podia estar usando isso de uma forma positiva, né? Mas vive deprimido, minha gente. E vive caído, arrastado, drogado por aí. Ele conta que na pior fase da sua vida, ele pensou em se internar. Mas ele disse que ia dar combustível pra mídia falar dele. Então ele decidiu que não faria isso. Eu acho que ele devia fazer sim, né, minha gente? O cara tão jovem, né? Tão cheio de vida e tão talentoso. O Whindersson Nunes, ele é muito talentoso. Os textos dele de stand-up. E ele é talentoso no humor. Ele é talentoso atuando. E ele é talentoso cantando. Eu fico muito triste que pessoas assim gastem a sua vida com essas porcarias, com essas tranqueiras aí. É de ficar triste, né não, minha gente? Bom, e o próximo dessa lista, minha gente, é o Tucanão Hulk. Tucanão Hulk deu uma entrevista para a revista Trip em 1999. Lá ele assumiu que adorava sair com garotas de divertimento, sabe? E também adorava queimar um fuminho do mal. Ele disse que isso fazia parte da sua rotina e eram coisas que o deixavam feliz. Depois que ele se casou com a Angélica, os dois fingiram por anos ser a família padrão, a família margarina, a família perfeita. Só que uns anos pra cá, a Angélica se tornou progressista e feminista. E ela vem desmanchando toda essa imagem conquistada ao longo dos anos, né? A Angélica hoje defende pautas como descriminalização das drogas, matar criancinha no ventre. E ela também, minha gente, diz que é viciada em consolos. A Angélica também fala muito hoje sobre relacionamento aberto, sabe? Em que um pode fazer o que quer, o outro também, sabe? Aquele bololô cheio de sebo. Mas o Hulk, minha gente, anos atrás, pouco tempo atrás, uns 5 anos atrás, ele ainda fingia ser o homem de família, né, minha gente? O cara que mandava na casa. Só que ele foi fotografado no camarim do Projac com o Beck em cima da bancada, minha gente. Ele tava arrumando seus cabelinhos com o cabeleireiro Celso Camora. O Beck tava lá, minha gente. Eu acho que eles já estavam tão chapadão que tiraram a foto e não perceberam. E a foto, minha gente, saiu em tudo quanto é lugar. Depois disso, o Tucanão já foi fotografado outras vezes com o Beck na boca. Esse daí queria rotar tanta moralidade, agora é um dos caras mais podrão da televisão brasileira. Bom, minha gente, tirando a parte engraçada da coisa, só quem já teve um familiar perdido nas drogas sabe o quão nocivo é essa porcaria, sabe? E esses artistas que hoje defendem tanto descriminalizar, vamos dar pra todo mundo, sabe? Eles têm dinheiro e condições financeiras para pagar um bom tratamento, para pagar um auxílio psicológico para que não se enterrem dentro de abismos. Mas, minha gente, não vai na onda desse povo não. Você que é jovem tá assistindo esse vídeo que acha, vou fumar um cigarrinho de artista porque o Hulk fuma, vou ficar muito legal. Não vai nisso aí que logo você cai no crack, minha gente. E depois você vira zumbi lá na Cracolândia de São Paulo e sua mãe vai chorar por você. E ainda fica dando gasto pra gente, porque é o nosso imposto que paga o tratamento desses vagabundos dessa raça que vai atrás disso. Não vai atrás disso, que isso não presta. Fico muito bravo com isso, minha gente. Porque hoje eu vejo os famosos tudo falando, é muito lindo, tem que usar, vamos falar pro nosso presidente descriminalizar isso. Não façam isso, pelo amor de Deus. Drogas destroem vidas. Bom, minha gente, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Eu quero desejar uma noite maravilhosa pra vocês. Fiquem com o meu beijo. Que Jesus abençoe a sua vida, sua casa e proteja a sua família e blinde de toda essa influência mundana que tem por aí, viu? Até amanhã, meu beijo.